Boa noite, meus queridos amigos, bem-vindos a este nosso encontro, a esta live de final de ano. Nós não estamos realizando encontros presenciais em razão da pandemia, e hoje, dia 31, normalmente as nossas igrejas realizam os seus cultos de final de ano, e são cultos com muitas pessoas, muitas mesmo, não é? Mas este ano, em razão desta onda que chegou, nós optamos por liberar o nosso povo e fazer um contato através da internet. Esta é a razão de nós estarmos aqui, inclusive sem a máscara, porque não há presença física da igreja. Nós estamos gravando este nosso tempo e esta reflexão. Eu quero falar um pouquinho sobre este final, porque daqui a pouco a gente vai apagar as luzes de 2020 e vamos acender um grande farol para 2021. Quero me reportar a uma experiência que todos conhecem, um milagre que Jesus realizou na multiplicação dos pães. E Mateus registrou assim, eu vou ler só 2 versículos no final desta descrição, que diz assim, Mateus capítulo 14, versos 20 e 21. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Que Deus abençoe esta palavra que já é abençoada ao seu coração. Como eu disse, estamos aí há poucos minutos, não é verdade? Para encerrarmos um dos anos, eu diria, mais interessantes já vividos em nosso país e, por que não dizer, no mundo. Interessantes porque foi um ano em que muitas lições foram ministradas. E em razão de uma mudança radical no comportamento social, nós aprendemos muitas coisas, perdemos e ganhamos. Tivemos momentos, sim, de dor, de isolamento forçado, que afetou, de uma forma quase assim, direta, o nosso emocional, né? Grande parte da população sofreu mais no emocional do que, na verdade, no corpo. Mas a gente não pode deixar de lado de mostrar, de revelar, que nós desfrutamos também, queridos, de um ano, de um tempo singular, porque aprendemos a lidar com situações novas, situações até inusitadas, como, por exemplo, realizar um trabalho como o nosso, pastoral, de pregação, de encontro na igreja, à distância. A igreja aprendeu a usar a tecnologia para não perder o contato com os seus membros. Você que está do outro lado, espero que esteja participando conosco. Pode até ligar para uma pessoa e dizer, olha, o Bispo Tito está no ar, sintonize, acesse um dos nossos canais. Então, a gente aprendeu muito, mesmo com estas mudanças de hábitos, não é? Eu, por exemplo, aprendi a melhorar, né, a minha comunicação com as pessoas, mandando recados, recebendo recados. Nós agregamos ferramentas, né, até mesmo para um evangelismo que eu diria contextualizado ao século XXI. Enfim, não foi, na verdade, um ano perdido. Para mim, um ano de aprendizado. É verdade que muitos se sentiram limitados, perdidos, e eu diria até inconformados com o novo padrão de trabalho. De certa forma, queridos, houve um espaço vazio, a gente não pode negar. Houve assim um vácuo nas atividades e até mesmo nas nossas práticas espirituais. Muitos se deixaram levar, relaxaram tanto que perderam o ânimo, perderam a vontade, desanimaram, criaram outro padrão de vida sem mais colocar a igreja na sua agenda. Infelizmente aconteceu. É verdade também que nós fomos formados numa cultura que é uma cultura assim de ação, de movimento, de barulho, de realizações, não é? E quando eu falo no espaço vazio,
exatamente por isso, porque a nossa índole, a nossa vontade é sempre celebrar, e celebrar com barulho, glorificando a Deus, celebrando com festas, não é? Fomos instruídos até espiritualmente a pensar sempre no melhor, no poder de realizar coisas extraordinárias. Fomos ensinados, e ainda somos, de criar um padrão de vida cheia da presença, cheia da graça, cheia da ousadia, cheia da força de Deus. O vazio, queridos, o silêncio, as ausências não reverberaram em nosso mundo interior. Eu tenho certeza disso. Com a quebra das rotinas diárias, também gerou-se um sentimento, que eu diria assim, de quase inadequação, de dificuldade em preencher o tempo. O fato de ficar em casa por muito tempo desnorteou. Muitas vezes a gente se perguntava, que dia é hoje? A gente já havia perdido o contato com a segunda, terça, quarta, todos os dias eram iguais, né? E uma das grandes dificuldades que também surgiu neste período de caminhada foi a de saber como preencher a vida com valores que pudessem, né, nesse período, contribuir para que nós também alcançássemos uma qualidade de vida melhor. E essa dificuldade está relacionada com esse período longo de quarentena, que mexeu com toda a nossa estrutura, mexeu com o nosso metabolismo. Ora, nós não fomos, queridos, nós não fomos criados, chamados para viver, eu chamo, na contramão da fé. Não. A nossa vida foi planejada para ser uma vida vivida em toda a sua plenitude, e não vivida num vazio, não. Nós temos um mundo cheio de grandes possibilidades que foram criadas por Deus e todas elas disponibilizadas a nós. O Evangelho do Reino, ouça isso, é um convite para que a gente viva uma vida de graça, de poder, de ousadia. Para isso, Ele trouxe para nós esta revelação, o Evangelho do seu reino. E esse convite pressupõe, lógico, pressupõe uma disposição, uma vontade de abraçá-lo, de aceitá-lo, de fazê-lo parte da nossa vida, né? Do nosso trabalho, dos nossos sonhos. Eu estou dizendo tudo isso porque os meses passados, de uma certa forma, eles mexeram com o nosso hábito. Ele quebrou um pouco, né, aquela rotina que já havia sido estabelecida durante anos e anos e anos. Então, eu gostaria de, nesta noite, final de 2020, convidar você a olhar para esse ano que vem chegando, mas olhar com outras expectativas, tentar povoar os seus pensamentos com coisas que edifiquem e avançar com firmeza. Eu diria ainda recuperar o que se perdeu nesses meses passados. Ora, o texto que nós lemos aqui, esse texto de Mateus capítulo 14, conta o momento quando Jesus saiu do barco, viu uma multidão vazia, carente, sofrida, carecendo de ajuda, de socorro, de cura, de alimentação, não apenas de comida física, mas também de um alimento espiritual. Diz o texto, versículo 14, deste Evangelho de Mateus 14, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, diz que teve compaixão deles e curou os seus doentes. De imediato, Jesus procurou, veja, atenuar aquela situação, curando os doentes, libertando os enfermos, saciando a fome daqueles que sofriam. Então, é muito importante, porque muitas vezes, além das dores, das enfermidades, a gente enfrenta outras situações que complicam a vida. Não é só a falta de comida, de pão, né? Com certeza, naquela multidão, muitos estavam sem condições de se sustentarem, manterem a sua família, né?
mas também sofriam por falta de uma esperança, de algo que pudesse alimentar a alma, né? O tempo era de escassez, de falta de recursos. Se nós fizermos um paralelo com o momento, o nosso momento, nós vamos perceber também que há muitas semelhanças, em que pesa as diferenças na cultura, nas possibilidades de antes e as de agora. Mas ainda hoje, eu quero insistir, ainda hoje, há pessoas passando fome e sem condições de suprir o necessário para a família. A gente não pode negar isso, mas uma grande parte está passando por uma outra crise, uma outra carência, um outro vazio, que não é de pão nem de alimento sólido. Eu sei que há desempregos, há barreiras sociais, há tantas coisas que machucam, que ferem a nossa alma, o nosso espírito, né? Então, o nosso tempo tem, eu diria, muito a ver com este momento descrito aqui pelo evangelista Mateus. O que chama a atenção nessa narrativa da multiplicação dos pães foi o resultado. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Veja, há um detalhe importante que vale a pena ser lembrado. A história nos ensina que aqueles que caminhavam pelos desertos sempre levavam um pequeno cesto, contendo os alimentos para a viagem, a água, enfim, o meio deles atravessarem os desertos. E possivelmente os 12 cestos que foram cheios deveriam pertencer, com certeza, aos 12 discípulos, cada um com o seu cesto. E quando a ordem foi dada, né, para que eles saíssem e recolhessem, foi exatamente isso que aconteceu. Foram os discípulos que encheram os seus próprios cestos. Foram eles que desfrutaram daquele grande milagre realizado por Jesus. Isso nos faz pensar, queridos, que se nós desejamos ter também os nossos cestos cheios, compete a cada um fazer a sua parte, quer dizer, sair e recolher aquilo que foi multiplicado pelo Senhor. Em outras palavras, quem vai encher o seu cesto nesse próximo ano de 2021 é você. E observe que não houve um limite, não houve uma restrição. Olha, colha apenas 2 pãezinhos ou um pão e um peixe para cada um. Não houve esse tipo de restrições. Eles simplesmente encheram. O que é encher? É deixar transbordar. Eles encheram os seus cestos. Eu gostaria muito de inspirar a todos que estão participando conosco a caminharem neste próximo ano com esta disposição de encher os cestos que estão vazios. E entenda cestos aqui como a própria vida. Que a cada dia deste novo ano, você possa acrescentar uma vitória, uma conquista, por que não um milagre na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu trabalho, que não venha a faltar para você a certeza, né, de que você pode aspirar, você pode, como eu diria, sonhar, encher o seu coração de sonhos. Com certeza, a Bíblia conta a história de um jovem chamado José. Com certeza, José abrigava em seu coração, mesmo passando por momentos de dor, de abandono, de incerteza, ele encheu o seu cesto, a ponto de poder abençoar mais tarde toda a sua família. Por isso, mantenha a chama de seus sonhos bem acesa. A gente fala muito de sonhos, parece um lugar comum, né? Sonhar, mas muitas pessoas ficam também assim na interrogação, mas como é que eu sonho? Comece 2021 trazendo para dentro de você o que é positivo, trazendo o melhor que Deus tem prometido na sua palavra. Encher os cestos de sonhos significa
pensar grande, desejar coisas grandes, aguardar milagres grandes. Lembre-se, sonhar é um dos exercícios mais saudáveis para o fortalecimento da nossa vida espiritual. E ouça, eu não estou falando simplesmente de sonhar enquanto você dorme, né? Ou de sonhar que eu ganhei um carro, eu ganhei um apartamento, eu fiz um bom negócio. Não, eu estou me referindo a sonhos maiores, aos sonhos sonhados por Deus, desejados por Deus para mim e para você. Se a sua vida não está completa, não está cheia, se você está vivendo um período de esvaziamento, se você não consegue arquitetar, escrever, buscar, antecipar coisas grandes, você precisa tomar hoje, no finalzinho deste 2020, uma decisão. Traga de volta. Traga de volta os sonhos que não se realizaram. Deus pode fazer algo tremendo na sua vida a partir de agora. Quando os sonhos, queridos, estão ausentes, a vida deixa de ter sabor. Não permita, mas não permita mesmo, que as ansiedades, as crises, o barulho, provoque este buraco dentro do seu peito. Não, não. É interessante observar que os discípulos, preste atenção, os discípulos não tinham sonhos. Não, eles não tinham sonhos. Mesmo caminhando com o Senhor, os olhos estavam fixos em quê? Nas circunstâncias. Veja o que diz lá o versículo 15. Disseram, é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Ora, é difícil sonhar quando se está num deserto, não é verdade? É difícil pensar quando tudo está, vamos dizer assim, desarrumado à nossa frente. Não é fácil, queridos, aceitar uma mudança depois de tantos hábitos novos que foram agregados às nossas práticas diárias. Mas eu quero afirmar com todas as palavras, pode ser difícil, mas não é impossível. Eu creio que mesmo dentro de uma cisterna, José ainda alimentava os seus sonhos. Do contrário, ele não teria chegado aonde chegou. Mesmo que o tempo esteja correndo. Talvez você pense, não, agora já é tarde, não dá para voltar mais, não dá para consertar. Ouça, nunca é tarde para realizar coisas novas. Quem não sonha, não tem forças para lutar, para enfrentar os desafios da vida. A solução encontrada para os não sonhadores foi esta, veja. Eles não sonhavam, os discípulos não sonharam. Qual foi a solução que eles apresentaram? Manda embora a multidão. Queridos, aquela multidão, ouça, aquela multidão era a oportunidade que eles tinham de realizar algo transcendental, algo tremendo. No entanto, eles estavam vazios de sonhos. Não criaram expectativas. Não pensaram na possibilidade, estavam ao lado do Senhor dos milagres. Como nós estamos, como nós caminhamos com Ele. Ele não nos abandonou neste 2020, Ele esteve ao nosso lado, vai estar ao seu lado em 2021, mesmo com as dificuldades, mesmo com os desertos. Eles não enxergavam isso, eles estavam presos às circunstâncias. Você não pode deixar passar esta hora, este tempo, este momento. Eles estavam prontos a mandarem embora aquela oportunidade. Manda embora a multidão. Eu pergunto, quantos sonhos você mandou embora durante esta quarentena? Quantos sonhos escaparam das suas mãos? Quantos sonhos você deixou de se apropriar deles? Quantas oportunidades, queridos, de mudar a sua vida, a sua maneira de pensar. Muitos tomaram decisões, como eu disse. Muitos esfriaram tanto que foram embora, desanimaram, pararam de sonhar, criaram outro padrão de vida sem o envolvimento do Senhor. Todo sonho, ouça, todo sonho
exige uma atitude, uma ação concreta, e eu diria ainda um esforço pessoal. Há um autor chamado Justin Harold, escreveu um livro intitulado Atitude. Ele diz assim: não existe atalhos para alcançar objetivos ou transformar sonhos em realidade. Não existe atalhos para alcançar objetivos ou transformar sonhos em realidade. Não há outros caminhos, há um caminho que Deus traçou para você. Se você estiver disposta a se arriscar, e até mesmo a se sacrificar, a pagar um preço, você simplesmente sonhará e acordará. Se você não estiver, ouça, disposto, se você não estiver em condições, não, eu não quero me arriscar, eu não quero pagar o preço, eu não quero me esforçar, você vai sonhar, mas você vai acordar tão vazio como antes. Nada vai acontecer. Quem não sonha, só vê o que tem nas mãos. 5 pães e 2 peixinhos. São os sonhos que nos fazem projetar uma vida diferente. São sonhos. Um futuro promissor, um amanhã vitorioso, uma conquista, uma reconciliação, enfim, com parentes, com amigos, uma forma de perdoar, talvez algo que esteja machucando o coração. Ora, sonhar acordado é o grande segredo de se viver vitoriosamente. Portanto, faça da sua vida uma vida que realmente possa valer a pena ser vivida. Não se deixe dominar pelas circunstâncias. Eu estou num deserto, eles estavam no deserto, mas estavam também na presença daquele que tem o controle sobre todas as coisas. Não leve o peso, a insegurança, o medo que este ano produziu no coração de muitos para 2021. Deixe tudo isso em 2020. Leve a certeza de que Deus vai capacitar você a conquistar todos os sonhos sonhados. Eu tenho lutado com este projeto na minha vida. Não conseguimos fazer muitas coisas em 2020 em razão das limitações da pandemia, mas eu estou antecipando coisas grandiosas para esse próximo ano. Por quê? Porque quando Deus opera, Ele sempre o faz com abundância. Você não vai apenas encher o seu cesto, Ele vai sobejar, Ele vai transbordar, Ele vai fazer uma grande diferença na sua vida. A história, queridos, a história nos ensina que aqueles que caminhavam pelos desertos, né, como eu disse, levavam um pequeno cesto, né, e eu espero que nesta caminhada você tenha aí o seu cesto bem próximo do seu coração. Você tenha aí as condições de dizer, não, eu não vou carregar este coração vazio, esta alma inquieta, não vou aceitar caminhar vivendo uma vida de intranquilidade. Haja o que houver, eu vou determinar viver em 2021 o ano mais abundante da minha vida. Isto é possível para mim, é possível para você. Nós estamos no apagar das luzes de 2020. Daqui a poucos minutos, os sinos vão tocar, os fogos vão explodir nos céus, muitas pessoas, infelizmente, não vão poder se abraçar, nem mesmo familiares, mas haverá um momento de êxtase, né, quando nós cruzarmos meia-noite e o primeiro minuto de 2021. Que você entre com este sentimento de que Deus abraçou a minha vida e Deus vai fazer deste 2021 o melhor ano nos meus projetos, nos meus sonhos, nas minhas realizações, nos meus ideais. Que você tenha um feliz ano novo, o ano mais abundante da sua vida. E que Deus abençoe você, sua família. Não pare de sonhar, sonhe. Sonhar acordado, pensar, idealizar coisas, não ficar na mesmice do dia a dia. Que Deus dê a você essa oportunidade. Não mande embora, como os discípulos fizeram, não mande embora. Segure esta
chance que Deus está abrindo, essa porta que Deus está abrindo para você, entre por ela e viva o melhor ano da sua vida. Um feliz 2021. Nós esperamos ver você em um dos próximos encontros presenciais na igreja. E que Deus abençoe a todos, todos, rica e abundantemente. Feliz 2021, em nome de Jesus. Amém.